Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Solidão além do isolamento. Em meio a um vale de nuvens, a lua surgia do mar. As águas ainda estavam azuis e Órion luzia, fracamente visível, num céu pálido, argênteo. Brancas ondas bordavam a praia, e, perto d'água, havia cabanas de pescadores, quadradas, bem visíveis e escuras, em contraste com as alvas areias. As paredes dessas cabanas eram de bambu, e os tetos de folhas de palma sobrepostas em declive, para que as fortes chuvas não penetrassem no interior. Completamente redonda e cheia, a lua traçava uma senda de luz sobre as inquietas águas. Era imensa, ela. Não se poderia envolvê-la no abraço. Subindo do vale de nuvens, tomara posse dos céus. O mar bramia incessantemente, mas imperava grande silêncio. Ninguém conserva puro e simples um sentimento, sem lhe acrescentar os acessórios das palavras. A palavra desfigura o sentimento, o pensamento, rodopiando em torno dele, ensombra-o, sufoca-o sob uma montanha de temores e ânsias. Ninguém se deixa ficar a sós com um sentimento, sem outra coisa mais, seja o sentimento de ódio ou o extraordinário sentimento do belo. Quando surge o sentimento de ódio, logo o declaramos coisa muito má, e vem a coação, a luta para dominá-lo, um redemoinho de pensamentos em torno dele. A pessoa deseja permanecer com o amor. Entretanto, fraciona-o, chamando-o pessoal ou impessoal, cobre-o de palavras, dando-lhe a significação habitual ou declarando-o universal. Explica como o sentir, como o conservar e por que ele se extingue. Pensa em alguém a quem ama ou em alguém que a ama. É um multiforme movimento verbal. Tentai permanecer com o sentimento de ódio, com o sentimento de inveja, de ciúme, com a peçonha da ambição, porque, afinal, é isso o que tendes na vida cotidiana, embora, porventura, desejeis viver com o amor ou a palavra amor. Já que tendes o sentimento de ódio, o desejo de ferir alguém com um gesto ou palavra causticante, vede se podeis permanecer com esse sentimento. Podeis? Já o tentastes alguma vez? Tentai permanecer com um sentimento, para verdes o que acontece. Achareis dificílimo fazê-lo. Vossa mente não deixará de ingerir-se no sentimento. Ela logo acorde com suas lembranças, suas associações, seus comandos, sua infindável tagarelice. Apanhai uma concha. Podeis observá-la, maravilhar-vos com sua delicada beleza, sem dizerdes como é bonita ou o nome do animal que a produziu? Podeis olhar sem nenhum movimento mental? Podeis viver com o sentimento existente atrás das palavras e sem o sentimento formado pela palavra? Se puderdes, descobrireis uma coisa maravilhosa, um movimento que transcende as medidas do tempo, uma fonte que não conhece verão. Era uma senhora de pequena estatura, idosa, de cabelos brancos e rosto muito sulcado, pois gerara muitos filhos, mas nada se notava de fraqueza ou fragilidade na sua pessoa,
e seu sorriso refletia a profundeza de seu sentimento. As mãos, rugosas, porém fortes, evidentemente muito tinham trabalhado com legumes, pois o polegar e o indicador da mão direita estavam cobertos de pequenos cortes enegrecidos. Mas eram mãos heróicas, mãos que muito tinham trabalhado e muitas lágrimas enxugado. Falava com calma e hesitantemente, com voz de quem muito sofreu, e era muito ortodoxa, pois pertencia a uma casta altiva, cuja tradição era de não se ligar a outros grupos, nem por matrimônio, nem por comércio. Eram pessoas que pretendiam cultivar o intelecto como meio de alcançar outros fins que não meras coisas. Por momentos, nenhum de nós dois falou. Ela estava reunindo as ideias e não sabia bem como começar. Correu os olhos pela sala e pareceu aprovar sua simplicidade. Não havia sequer uma cadeira ou uma flor, a não ser aquela que se via do lado de fora, pela janela. Já estou com 75 anos, começou, e vós podíeis ser meu filho. Como eu me orgulharia de um filho assim, seria uma graça divina. Mas à maioria de nós outros não é dada tal felicidade. Geramos filhos, que crescem e se tornam homens do mundo, tentando ser grandes em suas pequenas ocupações. Ainda que ocupem altas posições, não existe grandeza neles. Um dos meus filhos está na capital, sendo homem muito poderoso. Mas eu conheço o seu coração como só uma mãe pode conhecer. Para mim, nada desejo de ninguém. Não desejo mais dinheiro, nem uma residência maior. Quero viver vida simples até o fim. Meus filhos riem-se de minha ortodoxia, mas nela quero permanecer. Eles fumam, e bebem, e comem carne, e nada demais acham nisso. Embora os ame, não me sentarei à mesa com eles, porque se tornaram impuros. E por que deveria eu, com minha idade, transigir com seus contrassensos? Eles querem casar-se fora da casta, e não praticam os ritos religiosos nem a meditação, como o pai o fazia. Ele era um homem religioso, mas calou-se para refletir sobre o que ia dizer. Não vim para falar a respeito de minha família, prosseguiu, mas alegro-me de ter dito o que disse. Meus filhos seguirão o caminho que escolheram, e não posso segurá-los, embora me entristeça ver para onde estão caminhando. Eles estão perdendo e não ganhando, apesar de terem dinheiro e posição. Quando seus nomes aparecem no jornal, como frequentemente acontece, mostram-me o jornal com orgulho. Mas eles serão como o geral dos homens, e a classe de nossos ancestrais está desaparecendo rapidamente. Todos se estão tornando comerciantes, vendendo seus talentos, e eu não posso opor um dique à maré. Mas já disse o bastante sobre meus filhos. Calou-se de novo, e desta vez lhe ia ser mais difícil abrir o coração. Cabisbaixa, pensava em como coordenar as palavras, mas estas não lhe ocorriam. Rejeitou ajuda, pois não a embaraçava ficar alguns minutos em silêncio. Pouco depois, começou. É difícil falar de coisas muito íntimas, não achais? A pessoa pode falar de assuntos que não lhe tocam muito profundamente, mas requer-se uma certa confiança em si e no ouvinte, para trazer à baila um problema cuja existência a gente tem medo de admitir até para si própria, pelo receio de despertar o eco de coisas mais tristes, há muito adormecidas. No caso presente, não há falta de confiança no ouvinte.
acrescentou rapidamente. Em vós eu tenho mais do que confiança, mas não é fácil expressar certas coisas em palavras, principalmente quando nunca o fizemos antes. As coisas nos são familiares, porém não o são as palavras de que precisamos para descrevê-las. As palavras são coisas terríveis, não é verdade? Mas sei que não sois impaciente e irei andando no meu passo. Sabeis como os jovens se casam neste país, sem escolha própria. Meu marido e eu nos casamos dessa maneira, há muitos anos. Ele era homem pouco gentil e inclinado a usar palavras rudes. Certa vez me espancou, mas eu acabei me habituando a muitas coisas em minha vida de casada. Embora quando criança brincasse com meus irmãos e irmãs, eu passava uma boa parte de meu tempo a sós comigo mesma e sempre me senti isolada, sozinha. Na convivência com meu marido, esse sentimento foi relegado a segundo plano. Havia tanto o que fazer. Andava sempre muito ocupada com os afazeres domésticos e com as alegrias e dores de gerar e criar filhos. Todavia, o sentimento de solidão continuava a insinuar-se, e eu desejava pensar a seu respeito, mas não havia tempo para fazê-lo. Assim, como uma onda, o sentimento passava, e eu prosseguia com minhas obrigações. Com nossos filhos crescidos, educados e cuidando de si próprios, embora um deles ainda more comigo, meu marido e eu vivemos sossegadamente até sua morte, há 5 anos. Desde seu falecimento, esse sentimento de solidão me tem invadido com mais frequência. Foi aumentando gradualmente, e agora me vejo completamente imersa nele. Tenho procurado escapar-lhe pela prática de puja, conversando com algum amigo, mas ele está sempre presente. É uma agonia, uma coisa terrível. Meu filho possui um rádio, mas não posso fugir a esse sentimento por tal meio, e não gosto da barulheira que faz. Vou ao templo, mas o sentimento de completa solidão me acompanha no caminho, enquanto lá estou e na volta. Não exagero, porém apenas descrevo a coisa tal como é. Fez breve pausa e continuou. Um dia destes, meu filho me trouxe para ouvir vossa palestra. Não pude perceber tudo o que dissestes, mas dissestes algo a respeito da solidão e de sua pureza. Assim, talvez me compreendais. Havia lágrimas nos seus olhos. Para descobrir se existe algo mais profundo, algo que transcende o sentimento que vos assalta e em que ficais aprisionada, deveis em primeiro lugar compreender esse sentimento, não é verdade? Este angustioso sentimento de solidão pode conduzir-me a Deus? Perguntou com ansiedade. Que entendeis por estar só? É difícil expressar com palavras esse sentimento, mas tentarei fazê-lo. É um medo que se manifesta quando a gente se sente completamente solitário, inteiramente a sós consigo, totalmente isolada de tudo. Embora houvesse meu marido e meus filhos, essa onda se abatia sobre mim e eu me sentia como uma árvore morta, em meio a uma terra devastada, sozinha, sem ser amada e sem amar. Era uma agonia mais intensa que a do parto, uma coisa terrível, sufocante. Eu não pertencia a ninguém, um sentimento de completo abandono. Compreendeis, não? A maioria das pessoas tem esse sentimento de solidão e o medo a ele inerente, mas o sufocam, fogem dele, absorvem-se em certa atividade, religiosa ou de outra natureza. A atividade a que se entregam é seu refúgio. Nela se deixam absorver
inteiramente. E esta é a razão por que sabem defendê-la tão violentamente. Mas tenho tentado fugir a esse sentimento de isolamento e do temor que ocasiona, porém, em vão. Frequentar o templo não dá resultado, mas ainda que o desse, a gente não pode ficar lá o tempo todo, assim como uma pessoa não pode passar a vida toda executando rituais. O fato de não terdes encontrado nenhum refúgio pode ser vossa salvação. Pelo medo que tem de ficar sós, de se sentirem isoladas, certas pessoas dão para beber, outras para tomar drogas, enquanto muitas outras se lançam na política ou noutro refúgio qualquer. Assim, como vedes, tiveste sorte em não terdes encontrado um meio de evitar essa coisa. Os que a evitam causam muito dano no mundo. São pessoas realmente nocivas, porquanto atribuem importância a coisas que não são da mais alta significação. Como, em geral, são talentosos e competentes, esses homens muitas vezes desencaminham outros, com sua devoção à atividade que se tornou seu refúgio. Se não é religião, é política ou reforma social, qualquer coisa que os afaste de si mesmos. Poderão parecer abnegados, mas na realidade continuam muito interessados em si próprios, embora de maneira diferente. Tornam-se líderes ou discípulos de algum instrutor. Sempre pertencem a alguma coisa, ou praticam um dado método, ou seguem um ideal. Nunca são eles próprios, não são entes humanos, porém rótulos. Vede, pois, como sois afortunada por não terdes encontrado refúgio. Quereis dizer que é perigoso fugir? Perguntou, um tanto perplexa. Não é? Uma ferida profunda precisa ser examinada, tratada, curada. Nunca é bom tapá-la ou recusar-se a olhá-la. Isso é verdade. E esse sentimento de isolamento é uma dessas feridas? É algo que não compreendeis, e, por essa razão, se assemelha a uma doença que continua a reaparecer indefinidamente. Portanto, é fútil evitá-la. Vós tendes tentado fazê-lo, porém, ela continua a atacar-vos, não é verdade? É verdade. Por isso vos alegrais, por não ter eu encontrado refúgio? E vós não vos alegrais? Isso é muito importante. Acho que compreendo o que explicastes, e é-me um alívio saber que há esperanças. Pois bem, examinemos juntos a ferida. Para examinarmos uma coisa, não devemos ter medo de vê-la, não é verdade? Se tendes medo, não olhais, voltais a cabeça. Ao dardes à luz os vossos filhos, os olháveis logo que era possível, depois de nascidos. Não vos preocupava se eram feios ou bonitos. Olháveis para eles com amor, não é verdade? Era exatamente o que eu fazia. Eu olhava para cada filho que acabava de nascer com amor, com carinho, e apertava-o ao coração. Da mesma maneira e com a mesma afeição, devemos examinar esse sentimento de separação, esse sentimento de isolamento, de solidão, não é verdade? Se sentimos medo, ansiedade, seremos incapazes de examiná-lo. Sim, percebo a dificuldade. Nunca olhei para ele realmente, porque tinha medo do que visse, mas agora acho que posso olhá-lo. Por certo, essa dor da solidão é apenas a exageração final daquilo que todos nós sentimos em menor grau todos os dias, não é exato?
todos os dias vos estáis isolando, separando, não é verdade? Como? Perguntou, algo horrorizada. Por tantas maneiras, pertenceis a uma certa família, a determinada casta. Aqueles são vossos filhos, vossos netos. Essa é vossa crença, vosso Deus, vossa propriedade. Vós sois mais virtuosa do que tal ou qual pessoa. Vós sabeis, e outra pessoa não sabe. Tudo isso são maneiras de vos separardes, meios de isolamento, não achais? Mas nós somos educados por essa maneira, e também temos de viver. Não podemos segregar-nos da sociedade. Podemos? Mas não é isso o que estais realmente fazendo? Nessas relações, chamadas sociais, todo ente humano se está separando de outro, por sua posição, sua ambição, seu desejo de fama, de poder, etc. Mas, como ele tem de viver nessas relações brutais com seus semelhantes, dá-lhes lustre e respeitabilidade, por meio de palavras bem-soantes. Na vida diária, cada um está devotado a seus próprios interesses, embora isso possa ser em nome da pátria, em nome da paz ou de Deus. E assim continua o processo de isolamento. Dele nos tornamos cônscios sob a forma de intensa solidão, de um sentimento de isolamento completo, o pensamento, que vinha dando a máxima importância a si mesmo, isolando-se como eu, como ego, chegou ao ponto em que compreendeu que está cativo numa prisão por ele próprio construída. Isso tudo me parece um pouco difícil de compreender na minha idade. Por outro lado, não sou pessoa muito culta. Isso não requer nenhuma cultura. O que se requer é exame completo, e nada mais. Vós vos sentis sozinha, isolada, e se pudesseis, fugiríeis desse sentimento. Mas, para vossa felicidade, não conseguistes encontrar meios de fazê-lo. Uma vez que não encontrastes saída alguma, estais em situação de encarar aquilo a que tendes tentado fugir, mas não podeis olhá-lo, se tendes medo dele. Podeis? Percebo. Vossa dificuldade não consiste em que a própria palavra está causando perturbação? Não compreendo o que quereis dizer. Associastes certas palavras a esse sentimento que de vós se apodera. Palavras como solidão, isolamento, medo, separação. Não é exato? É. Pois bem, assim como o nome de vosso filho não vos impede de perceber suas reais qualidades, sua índole, do mesmo modo, não deveis permitir que palavras como isolamento, solidão, medo, separação perturbem o vosso exame do sentimento que elas vieram representar. Percebo o que estás dizendo. Sempre olhei para meus filhos dessa maneira direta. E quando olhais para esse sentimento pela mesma maneira direta, o que acontece? Não descobris que o sentimento em si não é aterrador, mas só o que pensais a respeito dele o é? É a mente, o pensamento, que infunde o medo no sentimento, não achais? Sim, é exato. Neste momento o compreendo perfeitamente, mas serei capaz de compreendê-lo depois de sair daqui, quando vós já não estiverdes presente para explicar? Naturalmente, isso é como ver uma víbora. Uma vez a tenhais visto, nunca vos enganareis a respeito dela.
Não dependereis de ninguém para vos explicar o que é uma víbora. Analogamente, depois de terdes compreendido esse sentimento, essa compreensão vos acompanhará sempre. Uma vez tenhais aprendido a olhar, tereis a capacidade de perceber. Mas é necessário atravessar e ultrapassar o sentimento, porque há muito mais para descobrir. Há uma solidão que não é isolamento, sentimento de separação. Esse estado de solidão não é lembrança nem reconhecimento. Nunca foi tocado pela mente, pela palavra, pela sociedade, pela tradição. É uma bênção. Nesta única hora, aprendi mais do que em todos os meus 75 anos. Que essa bênção vos acompanhe, e a mim